Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Muito bom dia, que a graça e a paz do nosso Deus nessa manhã alcance a tua vida e a tua família. Queremos a cada dia viver uma vida pacífica, queremos ser as mãos do Senhor nessa terra para trazer paz, alegria, abençoar aqueles que estão vivendo uma vida atribulada. Peço a Deus nessa manhã que esteja ao teu lado nesse momento. Deixo com você uma parte da Bíblia que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 7, verso 2, onde a Bíblia diz o seguinte: guarda os meus mandamentos e vive a minha lei como a menina dos teus olhos. Provérbios, capítulo 7, o versículo 2. O Senhor nos leva a cada dia a amarmos a sua pessoa, mas ao amarmos ao Senhor, nós precisamos viver em obediência aos ensinamentos do nosso Pai. Quando nós vivemos em obediência aos ensinamentos do nosso Pai, nós estamos declarando com a nossa vida, com as nossas ações, que nós amamos a Deus. E é por isso que a cada dia nós nos acordamos e os nossos pensamentos primeiro se voltam para Ele com reconhecimento, com bondade e por toda a misericórdia que Ele derrama sobre nós a cada dia. A cada manhã, nesse canal, nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Salmo, capítulo 35, o versículo 1. Contende, Senhor, com os que contendem comigo, peleja contra os que contra mim peleja. Aparentemente, logo quando nós fazemos uma leitura rápida, o nosso entendimento é como se Davi estivesse clamando a Deus por uma vingança. Mas, na verdade, Davi, nesse momento, está apresentando a Deus as suas lutas e as suas dificuldades. Davi é um ser humano como eu e você, sujeito às mesmas tentações, às mesmas dificuldades. Mas Davi, nesse instante, depois de ter feito tanta bondade em prol do seu semelhante, ter buscado o bem daqueles que estavam ao seu lado, insistentemente os seus inimigos não aceitavam o bem que Davi estava fazendo e insistentemente tentavam lhe fazer o mal. E Davi agora recorre para Deus como sendo a sua única saída, como sendo aquele que pode encontrar solução para todos os seus problemas. Davi tinha desenvolvido com Deus um relacionamento tão próximo, ele não tinha vergonha, ele não tinha dificuldade de abrir seu coração a Deus e apresentar para o Senhor o sofrimento que ele estava vivendo. Davi é um modelo para todos nós. Davi nos ensina como nós devemos agir quando nós fazemos o melhor de nós para ajudar alguém, para auxiliar as pessoas e elas não entendem. Mesmo assim, elas continuam a maquinar o mal contra nós. Nós precisamos colocar nas mãos de Deus. Nós precisamos abrir o nosso coração ao Senhor. Nós precisamos permitir que Deus haja em nosso favor. Somente Ele, de fato, é responsável para realizar a justiça que deve ser realizada nessa terra. O Salmo 35 é um clamor de Davi, pedindo a Deus a proteção e a justiça dele que seja realizada nos seus dias. Seu filho Absalão é um deles que levantou o seu calcanhar contra o seu próprio pai. Aitofel é um outro comandante que também se levantou contra o seu próprio rei. Davi sabia que com as suas mãos ele não poderia fazer justiça, mas ele estava agora colocando nas mãos de Deus, que é detentor de todo poder e majestade. No versículo 2, Davi clama a Deus como sendo um guerreiro seu protetor. Ele aqui menciona os escudos que um soldado usa, e ele então agora coloca a Deus como sendo aquele que está ao seu lado, escudeiro, para lhe livrar do mal. No versículo 3, ele continua seguindo a mesma linha de pensamento. É um Deus que luta as suas batalhas, é um Deus que está atento às necessidades do rei, é um Deus que nos momentos difíceis da sua vida, ele está disposto a descer do seu alto e sublime trono para lutar as batalhas do rei Davi. A alegria do rei Davi não é pela morte do ímpio, a alegria do rei Davi não é pela morte dos seus adversários. A alegria que Davi celebra nesse salmo é por ter a certeza de Deus estar ao seu lado. É um Deus que governa todo o universo, mas é um Deus que se compadece de Davi, um pequenino ser humano falho, cheio de erros, que é líder do povo do Senhor. Salmo capítulo 35, versículo 14, a Bíblia diz o seguinte: portava-me como se eles fossem meus amigos e os meus irmãos andavam curvado, de luto, como quem chora por sua mãe. Esta era a expressão humana que Davi sentia.
sentia na alma a dor de saber que tinha feito bem para o seu semelhante, mas esses estavam lhe retribuindo com o mal. Diante de tamanha angústia, diante de tamanha traição, o sentimento que tomava conta do coração do rei Davi era como se ele tivesse perdido uma pessoa da sua própria família. Ele estava de luto, ele estava sofrendo. Os hebreus levavam tão a sério esse tipo de atitude que eles não tomavam banho, que eles não faziam a barba. Eles viviam como se de fato tivesse perdido um familiar da sua própria casa. No versículo 15 nós podemos ver, Davi lamenta porque pessoas da sua autoestima, pessoas que ele amava, pessoas que estavam próximas a ele, foram responsáveis de levantar o seu próprio calcanhar contra a sua liderança. Davi nesse momento chorava, lamentava, mas a sua atitude era colocar nas mãos do Senhor. Ele não queria fazer mais justiça com as suas próprias mãos. No decorrer de todo o capítulo, nós nos deparamos com o rei Davi apresentando a sua inocência. Ele tinha plena consciência que as suas ações tinham sido feitas com o objetivo de abençoar alguém, nunca de destruir as pessoas, mas elas não tinham recebido da mesma forma como ele tinha tomado as intenções. E agora ele estava colocando nas mãos do Senhor. O maior desejo dos seus amigos era ver a sua morte. O desejo dos seus amigos é que ele pagasse com a sua própria vida. Triste é saber que essas pessoas eram aquelas que estavam assentadas ao seu lado, pessoas que compartilhavam da sua própria mesa e muitas delas da sua própria família. É por isso que no versículo 22, Davi se volta para Deus e pergunta ao Senhor em oração: até quando, Senhor, o Senhor ficarás olhando para o meu estado, para a situação que vivo e não age para fazer justiça? Até quando o Senhor apenas ficará olhando? A conclusão do Salmo 35 é bem diferente do seu início. Davi começa clamando, mas ele termina agora regozijando. Davi agia crendo no poder das mãos do Senhor. Não é que todos os seus problemas estivessem resolvidos, mas ele estava tranquilo porque ele tinha colocado nas mãos daquele que pode todas as coisas. Se ele estava entregando nas mãos de Deus, ele poderia dormir em paz, porque pela manhã ele teria plena certeza que o Deus eterno teria entrado com providência e encontrado solução para todos os seus problemas. Querido amigo, acredito que nessa manhã eu e você também precisamos tomar as ações do rei Davi como sendo modelo para a nossa vida. Nós precisamos desenvolver a mesma fé, base de confiança que Davi desenvolveu no Senhor. Precisamos colocar nas mãos de Deus os nossos problemas. Não é que no dia seguinte os nossos problemas estarão completamente resolvidos, mas se colocamos nas mãos de Deus, nós deveremos descansar em paz, na certeza, na confiança que nas mãos do Senhor Ele é responsável para redigir toda a justiça. Querido amigo, nessa manhã ao concluirmos o capítulo 35 do livro de Salmos, eu e você, nós precisamos guardar no nosso coração a seguinte verdade. Se porventura na tua vida, na tua trajetória, você se deparou com pessoas que não foram honestas com você, coloca nas mãos do Senhor. Espera no tempo de Deus. Permita que Deus possa fazer justiça. Não incorra na atitude imatura de você mesmo tentar encontrar a solução para os teus problemas e tentar fazer justiça com as tuas próprias mãos. Davi é um modelo de cristão para nós. Ele colocou nas mãos do Senhor, conseguia dormir em paz, porque nas mãos de Deus ele pode todas as coisas. Jamais se esqueça do capítulo que nós estudamos ontem. A Bíblia fala no versículo 7 que Deus envia os seus anjos para se acampar ao redor daqueles que o temem e os livra. É nesses momentos que Deus envia os seus anjos, querubins e serafins, para estar ao nosso lado, para nos conceder a vitória. O que nós precisamos fazer é confiar, é crer no poder dele, e ele então entrará com providência para solucionar os nossos problemas. A melhor maneira de lidarmos com aqueles que nos magoam e nos ferem é fazer o bem. É colocar brasa viva sobre a cabeça deles, é como a própria palavra de Deus nos ensina. Fazendo bem àqueles que nos querem mal, Deus estará trabalhando no coração deles. Deus também trabalhará no nosso coração, para que nós possamos cada vez mais ser bondosos, porque foi dessa forma que Jesus agiu quando estava nessa terra. Jesus é o nosso modelo. Jesus é a nossa única maneira segura de vivermos e praticarmos as boas obras. Se nós seguirmos o modelo de Cristo, tenha certeza que a nossa vida a cada dia será abençoada pelo céu.
Querido Pai, nas tuas mãos, nessa manhã, nós nos colocamos. Abrimos mão da nossa vontade para fazer a tua vontade. Cada vez mais nós queremos que o nosso coração seja exclusivamente do Senhor. Fica conosco no decorrer desse dia. É o nosso pedido e a nossa oração e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você, nessa manhã, Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.